Olá pessoal, vou falar aqui um pouco com vocês sobre o nome dos dentes, suas classificações, suas funções em si. O termo correto para isso seria nomenclatura dos dentes. Os dentes eles exercem uma função muito importante para a saúde, só que muitas pessoas hoje em dia acabam deixando um pouco os dentes de lado, a saúde bucal de lado, já que há ainda uma grande porcentagem de casos de pessoas que já têm uma grande ausência de dentes dentro da boca, devido às extrações, que teve que fazer. Muitos pacientes com muitos dentes cariados. Então, isso hoje em dia ainda é comum, mesmo com tanta tecnologia. E os dentes em si, eles são órgãos calcificados que estão alojados dentro do alvéolo. Alvéolo é um componente, uma estrutura do osso maxilar, que está presente no osso maxilar. É uma de suas estruturas. Os dentes eles são classificados em incisivos. São esses quatro aqui. Os incisivos, esses são os superiores. Então, incisivos, caninos, premolares e molares. Temos 4 incisivos, isso só superiores. 4 incisivos superiores, 2 caninos superiores, 4 premolares superiores e 6 molares superiores. E temos também a mesma coisa na arcada inferior. 4 incisivos inferiores, 2 caninos inferiores, 4 premolares inferiores e 6 molares inferiores. Agora vamos lá. Qual a função desses dentes incisivos? Os incisivos juntos, como assim juntos? Somando, tanto os 4 superiores como os inferiores, 8. Esses incisivos, eles têm função de cortar o alimento. Os caninos, totalizando 4, os 2 superiores com os 2 inferiores, eles têm função de dilacerar o alimento ou rasgar. Os premolares, 4 superiores mais 4 inferiores, 8. Esses 8 premolares têm como função amassar o alimento. E os molares têm função de triturar o alimento. Agora, qual o nome de cada um deles? Os incisivos, nós vamos ter o incisivo central, incisivo superior central, temos o esquerdo e o direito. E o incisivo superior lateral, vamos ter também o esquerdo e o direito. Posteriormente vou falar para vocês um pouco sobre a pronúncia escrita correta, como você deve pronunciar e escrever em provas, como por exemplo, não é apenas incisivo, você não vai botar apenas incisivo, bota incisivo central, permanente, superior, direito. Posteriormente eu vou mostrar. Esses incisivos são os dentes mais anteriores que nós vamos ter. Anterior, como assim, doutor? Anterior são aqueles dentes que estão mais para frente. Posterior são os dentes que estão localizados mais atrás, aqueles que estão mais escondidos. Depois de conversar sobre a função desses dentes, o que cada um vai fazer aqui, eu falei agora o nome dos incisivos, falei do canino, geralmente o paciente chama de presa, doutor, minha presa está doendo. O nome correto é canino. Os premolares nós vamos ter 2. Temos o primeiro premolar superior e o segundo premolar superior. Os molares, vamos ter o primeiro molar superior, segundo molar superior e o terceiro molar superior. Terceiro molar, que em muitos casos é indicada a extração. Por quê? Porque é um dente que muitas vezes não erupciona como um todo. Erupcionar é quando ele aparece na boca, ele nasce por completo. Quando o dente não erupciona, fica impactado fica preso dentro do osso, ou semi-incluso,
parcialmente erupcionado. Então é um dente bastante complicado. E muitas vezes quando ele erupciona em uma posição inadequada, em uma posição que ele não vai exercer função nenhuma dentro da boca. Por isso muitas vezes é recomendada a extração. E Jardel, quantos dentes nós temos dentro da boca? Bom, nesse caso aqui que eu estou explicando para vocês, é até normal a pessoa ter 32 dentes dentro da boca. Mas Jardel, eu tenho uma amiga minha que ela só tem 28 dentes. É normal? Sim, ter 28 dentes é normal. Por que 28 é normal? Porque há relatos de pessoas que seus dentes descidos nasceram, depois veio sua dentição permanente, a pessoa já é adulta e tudo, e os terceiros molares dessa pessoa não erupcionaram, porque ela não tem esses terceiros molares. Então, tirando esses terceiros molares, né, são 4, temos 2 superiores, 2 inferiores, então fica 28 dentes. Então, 28 dentes é até normal. Mas eu tenho outro amigo também que tem 30. É normal 30? É. O que acontece? Às vezes, os molares inferiores nascem, os terceiros, e os superiores não nascem. Ou ao contrário, os 2 molares superiores erupcionam, nascem, e os inferiores não nascem. Aí totalizando, você contando aí, 30 dentes. Normal também. Se a pessoa relatar que tem só 25, tem só 24 dentes, sem nunca ter passado por nenhuma cirurgia para extrair algum dente, bom, aí já não é normal. Eu aconselho essa pessoa procurar o cirurgião dentista. O cirurgião dentista vai fazer alguns exames complementares, né, vai efetuar alguma tomada radiográfica para poder ver se esses dentes ausentes vão estar impactados, vão estar presos dentro do osso, para que ou se tem algum retardo na erupção desses dentes, para que a pessoa possa passar pelo tratamento adequado para ver se tem como recuperar esses dentes. Em alguns casos tem que extrair. E aqui, gente, nós vemos aqui já uma ilustração já dos dentes com suas posições nas arcadas, ó, na arcada superior, na arcada inferior também. Aqui a língua, ó. Aí temos aqui a setinha, ó, apontando o incisivo central, ó, o canino, o incisivo lateral, os premolares, ó, o primeiro, o segundo. Lembrando que sempre vai ter o dente, vai ter o mesmo dente, só que do lado direito ou esquerdo ele sempre vai ter, vamos dizer assim, o seu irmão gêmeo. Temos aqui os terceiros molares, o primeiro, o segundo, o terceiro molar, gente, ó, os 6, no caso, molares superiores. Inferior aqui temos os 6 também. Mas, doutor, e naqueles casos que o paciente ele tem apenas só os dentes da frente, vamos supor, do canino até o outro canino, tanto superior como inferior, e ele disse que consegue comer tudo, como é que ele faz, já que esses dentes têm função apenas de corte? Bom, ele vai conseguir, ele vai até conseguir mastigar com esse dente, mas o que acontece? Vai ocorrer uma sobrecarga, ele vai sobrecarregar esses dentes, já que a função deles é apenas de corte. E o que acontece? Ocorre um desgaste nas faces, principalmente na borda incisal desses dentes, causando uma perda de estrutura dentária. Então esse paciente tem que passar por uma reabilitação oral. Posteriormente vou fazer novos vídeos e vou falar para vocês um pouco mais sobre isso. E aqui, gente, como é a escrita correta, como você deve colocar em sua prova, quando você vai escrever o nome de algum dente. Então na dentição permanente, ó, o ideal é sempre você colocar assim, incisivo central permanente superior direito ou esquerdo. A mesma coisa se for inferior, gente. Incisivo central permanente inferior esquerdo ou direito. Aqui eu só botei para vocês terem uma noção de como se escreve. O incisivo lateral permanente superior direito ou esquerdo, canino permanente superior direito ou esquerdo. A mesma coisa vão ser os inferiores. E lembrando, gente, nunca confundir o lado. Se o professor na sua prova pedir um lado e você colocar outro, ele vai cortar a sua questão.
E aqui a referência, gente, eu botei apenas esse livro aqui, da anatomia de dente, mas é um tema bastante comum, você encontra em artigos científicos, em quase qualquer livro sobre anatomia dentária, vai ter esse assunto. É um assunto que eu falei para vocês aqui, foi o básico do básico. E, gente, se quiserem comentar alguma coisa, dar alguma dica, tirar alguma dúvida, sintam-se à vontade, tá ok? Quiserem recomendar também alguns temas futuros, podem deixar aí nos comentários. Bom, gente, foi um prazer, valeu, vamos lá.